Olá, tudo bem? Se você entrou aqui nesse vídeo, provavelmente você está interessado em saber como funciona o mercado financeiro. Bom, para atingir esse objetivo aqui nesse vídeo, você sabe que eu não conseguiria explicar isso em simples um vídeo no YouTube. Então eu dividi ele em 4, se você está assistindo o primeiro. Nesse primeiro vídeo você vai entender como é que funciona a estrutura do mercado financeiro. No segundo vídeo eu explicarei como funciona a bolsa de valores no mercado financeiro. No terceiro vídeo eu explicarei quais são as bolsas no mercado financeiro, a NEC, Shenzhen, Xangai, Hong Kong, como cada uma funciona e qual que é o objetivo de cada uma para o Estado chinês. E na terceira eu vou explicar como funcionam as estratégias do Estado chinês, como ele funciona as empresas no mercado financeiro, qual que é a estratégia por trás desse mercado. Então, se você está aqui nesse vídeo, vamos então para a estrutura do mercado financeiro. Mas não se esqueça de assistir os outros vídeos para você ter um panorama completo. Bom, vamos então para a estrutura do mercado financeiro chinês. Meu nome é Ivan, primeiramente, eu sou internacionalista, ou seja, eu sou bacharel em relações internacionais, e esse foi um dos trabalhos de final de curso. Se vocês quiserem, eu vou deixar referência aqui de um artigo científico escrito por mim, onde eu explico todo como funciona o mercado financeiro e os objetivos que eu explicarei tanto nesses como nos próximos vídeos. Então vamos lá. A estrutura do mercado financeiro, ela é muito vasta, tá? 60% do mercado é totalmente dominado pelo Estado chinês, tanto de tesouros, mercados, como produtos de banco. Primeiramente é isso que você precisa saber. Para uma explicação mais racional e mais simples para você entender, vamos lá para o meu computador que eu vou explicar então para você como funciona a estrutura do mercado financeiro chinês. Então, vamos começar analisando alguns dados em relação ao mercado financeiro da China. Por favor, ignore essa justificativa, não tem nada a ver que eu usei para outro trabalho. O artigo científico está dando base para essa estrutura, é um artigo científico que eu escrevi. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para quem quiser se aprofundar mais no artigo que eu escrevi e quiser se aprofundar muito mais no mercado financeiro da China. A primeira coisa que você precisa entender é que o segundo maior captação do mundo em que diz respeito a estado está o primeiro Estados Unidos com a Nasdaq e o Nova York Exchange. E vamos olhar então como é que partiu essa evolução do mercado financeiro da China. Em 1989 não existia mercado financeiro na China. Em 2001, as empresas da China já estavam 2%, enquadrando entre 2% das 500 maiores do mundo, que começou a crescer a economia chinesa, né? E 2% dessas empresas estavam entre os 500 maiores. Em 2010, já conseguiram 160 bilhões de dólares de captação, tornando uma das 10 maiores do mundo. Em 2019, ela já está com 24,8% no hall das 500 maiores empresas do mundo, e em 2020 ela captou 996 bilhões de dólares. Bom, esses são os dados macroeconômicos, vamos olhar um pouquinho mais de perto então para a estrutura real dela. Então eu vou explicar como funciona a estrutura por ela si só do mercado financeiro e suas diferenças dos principais mercados como o Brasil ou os Estados Unidos. Apresentando então como a primeira questão que eu acho importante ressaltar, 60% do mercado é do Estado, tá? É do governo. O que isso quer dizer? Que quando você investe numa empresa na China ou você investe no index que a gente chama, que é o agrupamento de empresas que você tende a alocar ou reclamar do governo em si só, saiba que o governo também está perdendo dinheiro nessa questão. Então é uma razão para saber pela qual você investiu. Eu acho que é uma importante informação para você saber. Vamos então partir da explicação do seu mercado financeiro e suas principais nuances e diferenças do Brasil. Como o principal produto, nós temos aqui os T-Bonds, né, que é o que vale aqui no Brasil o Tesouro, né, o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e outros tipos. Né. Qual que é a principal diferença? Na China, a gente vai ter dois tipos. Vai ter o voucher, tá? O voucher. E vai ter o Book Entry. Qual que são as principais diferenças? O Book Entry T-Bonds, ele vai ficar a precificar a mercado. O que isso quer dizer? Que, exemplo, se eu comprar um tesouro a 2% e mês que vem subir uma nova categoria de tesouro pagando 4%, meu tesouro de 2% vai ficar desvalorizado se eu vender ele antes do final do vencimento. Já o Voucher Entry T-Bonds, eu fico extremamente preso ao título. O que isso quer dizer? Se eu comprei um título durante 4 anos, esse período eu não tenho como vender, eu tenho que segurar ele durante 4 anos, durante o período de rendimento no qual eu contratei ele na compra. Então, na hora que você comprar um tesouro na China, saiba dessa diferença. O máximo que você pode conseguir com esse Voucher Entry T-Bonds é chegar no banco e pegar e dar ele como garantia para pegar no empréstimo, né? A principal diferença também em 2009 é que a China consegue distribuir os tesouros dela em dois tipos. Tem o tesouro de Estado, que é aquele emitido por Pequim no governo central, e tem o tesouro distribuído por província. O que isso quer dizer? Que Shenzhen, se Shenzhen quiser,
ela consegue distribuir tesouros por região, ou seja, Shenzhen consegue criar um tesouro de Shenzhen fora do estado. Então tem dois tipos, você pode escolher ou da sua província ou do estado completo. Eu acho importante ressaltar essas nuances, porque às vezes você não sabe se está comprando um tesouro do estado ou se está comprando um tesouro da província. É importante saber em relação às nuances, não somente ao rendimento, né? Em relação aos principais títulos financeiros, nós temos aqui aqueles comuns de desenvolvimento, que a gente tem no Brasil, o famoso LCI, a letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola. Temos aqui o CRI é mais voltado em relação a banco, né, mas tudo bem. Títulos de banco comercial, aqui vou dar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem o título de capitalização, muito famoso no Brasil, mas com um rendimento extremamente ruim, mas são produtos de banco aqui em geral, né. Títulos de seguradora, onde eles dão uma garantia e buscam um financiamento ou adiantar o dinheiro em relação a isso com vencimento menor. Temos títulos de empreendimento, que é muito famoso na China em relação para construir impedir imóvel. É um título de dívida, basicamente. Títulos de corporações são o que? Os famosos títulos de empresas, né, que são títulos no qual elas repartem o seu equity para distribuir na bolsa de valores. Temos notas de médio prazo, que são onde empresas lançam dívidas de 1 a 10 anos para investidores que estiverem interessados a uma porcentagem relacionada. Temos notas promissórias, né, com vencimento de 1 ano. Temos títulos de instituições, elas buscam financiamento, títulos internacionais também. Em relação aos títulos de instituições, vale ressaltar que todos são feitos pela Yujian Investment Limited, o qual controla isso, então é bem controlado que as instituições conseguem fazer também na China, né? Títulos de derivativos são aqueles lastreados, são o que vale aqui no Brasil o BDR, o Brazilian Deposit Receives, onde eu consigo comprar uma bolsa dos Estados Unidos aqui no Brasil através de um recibo. Notas conversíveis, né, que são aquelas em relação que podem ser transformadas em ações, são uma garantia que eu posso em relação a transformar posteriormente. E títulos de dívidas cambiáveis, né, que são referentes aos títulos conversíveis aqui no Brasil. Basicamente não tem grande diferença estrutural. O que você precisa saber aqui principalmente é os T-bonds e essas diferenças, essas nuances, principalmente de estado ou de província, e se é um voucher ou book entry. É isso que eu quero que você saiba, principalmente para você que está buscando se aprofundar mais nesse mercado. Então vamos para aprofundar um pouquinho mais em relação a isso. Vamos verificar então como é que foi criado esse sistema de bolsa de valores. Começou aqui em 1954 com o Teaser T-Bonds, vamos ver a evolução disso. Aqui Enterprise Bonds entrou em 1983, já avisando as companhias. A Financial Bonds começou em 1978, os Tesouros Futuros em 1992, a política do banco em relação à distribuição de bonds começou em 1994. Bonds, o que eu falo aqui são os tesouros, tá? Desculpa se eu for direto e não for tão didático, mas eu tô assumindo aqui que você sabe. Se você não entender alguma coisa, por favor, deixe nos comentários que eu estarei explicando e tentando ser o mais didático possível, né? Aqui são dívidas do Banco Central, que ele vai começar a emitir. Asset-Backed Securities vai começar em 2005. A Corporação Bonds são emissões em relação à empresa, vai começar em 2007. A relação de distribuição de notas de médio prazo em 2008. Títulos do governo local vai começar em 2009, então só vai existir a partir de 2009 títulos de Shenzhen, Xangai, etc. Instituições a partir de 2010. Privados, emissão de dívidas privadas a partir de 2011. 2012, Asset-Backed e tesouros futuros certificados de depósito em 2013. Essa foi a evolução aqui que eu peguei de um artigo científico de 1954 a 2008 da evolução. A partir de entendendo essa evolução, vou explicar como é que funciona o regulamento, então, da Bolsa de Valores, como é que funciona isso com o banco, com a Bolsa, né? Desculpa, pessoal, o lugar diferente da câmera em determinado lugar, mas quando eu estava fazendo essa apresentação, eu não pensei onde eu colocaria a câmera, tá? Desculpa. Mas vou explicar como é que funciona, então, todo esse processo que eu acabei de explicar de vocês de maneira prática. A primeira coisa que você tem que saber, que eu acho importante você saber em relação ao mercado financeiro e tudo que é questão de banco ou distribuição do seu dinheiro na China, tudo passa pelo Estado. O Estado, ele vai saber de tudo que está acontecendo em relação, desde sua conta bancária, do seu banco comercial, até no que você está investindo.
mundo, né? Mas por que eu digo isso? Que não quer dizer que o Estado vai ficar futucando, saber onde você gastou seus 10 reais, ou seus 10 RMB, no caso, né? Na China. Só tenha consciência que ele sabe o que você está fazendo com seu dinheiro. Ele consegue lastrear toda a movimentação de dinheiro dentro da China. Como que ele consegue fazer isso? Através desses dois carinhas aqui, ó. O China Securities Depository and Clearing, o CCDC, mais conhecido, e o China Securities Depository and Clearing Corporation, o CSDC. Cada um atua em suas respectivas localidades. O que isso quer dizer? Bom, o CCDC, ele vai ser o balcão primário, tá? Das contas primárias, independente do tipo de conta, se é uma conta A, uma conta comum, ou uma conta C, que são contas mais exclusivas, ou do tipo B. Aqui eles têm a classificação certinha lá no... Se for procurar no banco chinês qual que é cada tipo, eu não vou entrar mais a fundo nisso, mas é pelo valor. Mas o que é importante você saber? Aqui é você como usuário. Vamos dizer que você chegou na China, ou você é um investidor. Seu dinheiro vai passar pelo banco comercial, e o banco comercial vai registrar você no CCDC. E esse CCDC é seu registro primário. O que isso quer dizer? Que o banco, ele não necessariamente, ele vai ser onde vai ficar registrado suas transações. Vai ser sempre no CCDC. Tudo é registrado no CCDC. A partir disso, o banco só faz transações, liquidações, transferências. Ele é um canal secundário dentro da China. É diferente do Brasil, que ele é o local primário, onde ele controla todas essas operações. Na China, ele é o local secundário. E tudo que você faz tem que ser transferido por CCDC. Fica tudo registrado, então, nesse sistema deles, do CCDC. Mas como funciona a Bolsa de Valores? A mesma coisa. Só que a Bolsa de Valores funciona pelo CSDC, principalmente em Xangai e Shenzhen. Hong Kong e Nanek é diferente, tá? Mas eu vou explicar na aula exclusiva das Bolsas de Valores. Então, o que você precisa saber? Quando você entra para um banco comercial na China, seja que você for lá a turismo ou de férias, o banco sabe quanto você tem, quanto você transferiu e o que você está gastando. Porque todos os registros são feitos no CSDC, tanto de transferência ou gasto. Em relação quando você vai investir direto na Bolsa de Valores, eles criam um sistema para você dentro do CSDC, onde esse vai ser seu secundário e você vai conseguir, vai ser registrado tudo que você vai fazer dentro da Bolsa de Valores, tá? Então, é como se fosse um sistema anterior. É a mesma coisa que se fosse aqui no Banco Central e tudo passasse pelo Banco Central antes de passar pelo seu banco. Tudo passasse pelo Banco Central e daí participa do banco privado que você escolheu, né? Basicamente é isso que eu queria dar a ideia para vocês. Você, como pessoa física, iria passar então pelo Banco Central e daí do Banco Central passaria para os bancos comerciais. Essa é a ideia desse sistema da China, onde eles conseguiriam ter um lastro exatamente de como funciona. A gente talvez pode ver algo semelhante no Brasil com o Pix, mas não tão fortemente, né? Então, eu acredito que isso é a estrutura da China. Eu tenho explicado para vocês de uma maneira mais simples possível que eu queria trazer. Lembrando, se você quiser se aprofundar nessa estrutura ou todas as estratégias, eu vou deixar um artigo científico escrito por mim, onde eu abordo as estratégias da China para impulsionar as empresas de tecnologia na Bolsa de Valores, e eu vou abordar todos esses aspectos aqui mais profundamente para vocês que ou investem na China, ou querem saber seus rendimentos, ou se quiserem continuar ou não investindo lá. São importantes informações que eu acho que vale a pena ressaltar. E se você chegou nesse vídeo, é porque você tem realmente interesse sobre o assunto. Não esqueça de assistir os próximos vídeos aí então, né? Bom, então você chegou até o final do vídeo, espero que tenha gostado. E eu tenho esclarecido então como funciona essa estrutura, essa massa por trás, onde você vê que todo o governo é estruturado tanto na CSDC quanto no CCDC, é controlado pelo governo e toda essa estrutura. Espero que tenha ficado claro. Então, assista o próximo vídeo para você entender como funciona a Bolsa de Valores.